Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Flávia Salvador, eu sou educadora da Casa Fiat de Cultura, sou artista visual também, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais e sou habilitada justamente em gravura. Hoje a gente inicia, nesse primeiro vídeo, a gente inicia uma série de 5 episódios em formato de pílula, com cerca de 10, 15 minutos, para tratar sobre conceitos da gravura, do gênero artístico gravura. Eu não vou estar sozinha nessa empreitada, vou ter a companhia do intérprete de Libras, Uziel Ferreira. Então, sejam bem-vindos e a gente vai começar a nossa apresentação. Uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar sobre gravura é fazer uma pergunta. É fazer a pergunta de o que é gravura? Quais são as origens da gravura? A gravura, ela parte de um princípio, e esse princípio o que que é? É você ter uma matriz que vai gerar uma cópia. E aí, como é que seria isso? Seria você ter um suporte onde essa imagem vai ser produzida e esse suporte vai te dar a chance, a possibilidade de você transferir essa imagem produzida, depois de entintada, transferir essa imagem para um suporte, para um papel, para um tecido, para um cor. Esse é o princípio básico da gravura. E esse raciocínio da gravura, ele parte de uma coisa super primordial, de um raciocínio que ele está muito inerente ao próprio ser humano, que é o raciocínio do carimbo. Quando a gente pensa no carimbo, o carimbo o que que é? Não é um relevo em que a gente passa a tinta e depois transfere para o papel, carimba o papel. Ou seja, na verdade, o carimbo é uma matriz que depois de entintado, ele imprime aquela imagem no papel. É o melhor exemplo que a gente tem para compreender o raciocínio da gravura é o carimbo. Mas o raciocínio do carimbo, ele é milenar, ele é ancestral, na verdade, na humanidade. Então aí a gente, por isso tem essa imagem. Qualquer criança, quando está brincando na primeira infância, ela vai, em algum momento, passar uma tinta na mão, passar um barro na mão e imprimir a imagem dessa mão numa parede, num papel. Mas essa prática, ela é muito ancestral. Se a gente parar para pensar, essa prática, ela vem de antes de a gente se organizar de uma maneira mais complexa em sociedade. Essa imagem é uma imagem de uma pintura rupestre na Argentina, de um sítio arqueológico na Argentina, na região da Patagônia, e ela mostra claramente esse exemplo para a gente. A gente tem tanto essa mão pintada e impressa, quanto a mão foi colocada na frente e jogou a tinta atrás dessa mão, criando um vazado. Os dois raciocínios são raciocínios da gravura. Então, ou seja, a gravura está presente na nossa vida muito antes da gente se organizar como sociedade, se organizar de uma maneira mais complexa. É algo que está no nosso cotidiano e muitas vezes a gente não percebe. E aí eu sou obrigada a falar de algumas coisas que estão ali do nosso ladinho, que é a gravura e que a gente não conhece. Por exemplo, aquelas imagens que são feitas para a cédula do dinheiro, que é tanto a efígie quanto os animais da nossa fauna, o primeiro desenho, a primeira matriz que se faz para a produção da cédula de dinheiro é uma gravura em metal, é uma gravura a buril, na técnica de buril. As estampas de camisetas que a gente tanto usa são também gravura, são serigrafia. E os rótulos, os impressos, os panfletos, também são serigrafia, ou seja, a gravura está ali no nosso cotidiano, sempre presente. E uma outra forma de gravura, que aí ela já está dentro de uma expressão de arte popular, mas que é muito presente no Brasil, que é muito expressivo, que é muito importante para o Brasil, é a xilogravura, que é a xilogravura do cordel da região do Nordeste. Isso faz com que a gente chegue no ponto que a gravura ela é um meio de expressão.
ela faz parte de um conjunto de maneiras do homem se expressar, seja se expressar de maneira artística ou nessa necessidade de se comunicar. Então, daí vamos passar para o trajeto que a gravura percorre até chegar nos nossos dias. Então, vamos lá. As primeiras essas expressões são essas das pinturas rupestres, mas existem alguns registros de alguns artefatos arqueológicos do Egito Antigo que os pesquisadores suspeitam que sejam, que eram usados, que eram pedras usadas para fazer impressão, para fazer uma estamparia em tecido. O que são essas pedras? São pedras com relevo esculpido, e esse relevo, os estudiosos suspeitam que ele era entintado para poder produzir essa estamparia de tecido no Egito Antigo. Mas isso é uma suspeita, não tem nada que prove que isso seja real. Aí, no entanto, existe registros mesmo na China, a partir do século V, de que eles desenvolveram técnicas usando como suporte para criar esse carimbo, para criar essa matriz, a madeira, ou seja, a xilogravura, né? E era usada também para impressão, para estamparia, ou para impressão de escrituras sagradas. Então, a xilogravura ela passa a ser utilizada de uma maneira funcional, mas de alguma maneira com expressão artística popular também. O desenvolvimento dessa gravura, ele acaba se espalhando pelo Oriente, então chega até o Japão, chega até a Índia. Aliás, na Índia, até hoje se usa a xilogravura na estamparia de tecidos, que é uma coisa muito interessante, muito bonita. E na China, né, nesse desenvolvimento na China, a China também desenvolve a indústria do papel. E quando começa a acontecer o comércio entre Oriente e Ocidente, esse comércio que leva esse papel, a xilogravura vai junto. Então, é nesse momento, no desenvolvimento do comércio, na venda desse papel, que a xilogravura chega até a Europa. E rapidamente ela é absorvida, rapidamente ela é desenvolvida, ela passa a ser utilizada na imprensa. Ela passa a ser uma técnica para a produção de livros. Então, a xilo passa a ter um papel muito importante dentro da imprensa, e essa imprensa, ela vai crescendo, e das primeiras iluminuras e ex-libris, ela começa a produzir também páginas para conseguir imprimir livros de maneira mais rápida, só que a xilogravura tem alguns problemas, e busca-se, então, uma outra técnica que possa ser mais eficaz do que a xilo. E aí entra a gravura em metal. A gravura em metal, na verdade, ela acaba sendo uma derivação de técnicas da ourivesaria. Ela se desenvolve muito rapidamente e ganha um espaço muito grande nessa indústria, nessa imprensa. E com o passar do tempo, pensando-se sempre em maneiras de melhorar o uso dessas técnicas, aí a gente chega na prensa de Gutenberg e os tipos móveis. Ou seja, os tipos móveis nada mais, nada menos são do que pequenas gravuras em metal. Gravuras em relevo, mas gravuras em metal. Ou seja, a gravura, ela está realmente no caminhar da humanidade, nos acompanhando no caminhar da humanidade. Só que nesse momento em que a gravura, que cria-se essa imprensa, a gravura também começa a ser utilizada paralelamente como um meio de expressão artística. E a gravura passa a ser um objeto de luxo, ela passa a ser consumida por nobres, por reis, por encomenda, e tinha alto valor comercial nesse momento. Então, a indústria, no momento do comércio, do mercantilismo, dos grandes impérios, ela é o auge da gravura, ela é extremamente consumida, tanto que a Biblioteca Nacional tem um acervo imenso de gravuras, tanto em metal quanto xilogravuras, que são do acervo que era pessoal do Dom João.
Isso é muito interessante porque a gravura, depois que outras técnicas, e com o próprio caminhar da história da arte, ela cai um pouco em desuso, ela torna-se um pouco desconhecida, o que é muito triste para a gente, porque a gente deixa de ter uma relação com um gênero artístico extremamente rico e farto. E então, assim, só para recapitular, a gravura, ela parte desse princípio da matriz e da cópia, tem peculiaridades que faz a gente identificar a gravura, que é a gravura, normalmente, ela é assinada a lápis, ela é numerada e faz parte de uma seção, ou seja, ela faz parte de uma tiragem. Então, você vai ter uma gravura que ela é 1 de 100, 2 de 100, 3 de 100, até chegar a 100 de 100. Isso é uma forma é uma característica, uma convenção que existe dentro da gravura. E outra coisa, a gravura sem assinatura do artista, ela praticamente não tem valor, porque a assinatura do artista é o atestado de originalidade dela. E como eu falei, né, a gravura, ela passa por 4 vertentes básicas, né, de técnicas, que é a que tem o suporte de madeira, a xilogravura, o suporte de metal, que é a gravura em metal, o suporte da matriz como a pedra, que é a litografia, e a tela de seda ou nylon, que é a serigrafia. E os suportes da impressão, que são o papel, o tecido e o couro. Aqui a gente tem uma demonstração de uma matriz, aí uma matriz de xilogravura, e impressões variadas, tanto em papel, esse marrom é um papel craft, que é um papel alternativo, e impressão em couro. Essa imagem é fruto de um curso que a gente deu na Casa Fit de Cultura, de introdução à prática da xilogravura. Então é isso, gente. O nosso primeiro módulo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês continuem nos acompanhando e que no próximo módulo a gente se encontre novamente, tá ok? Se ficou alguma dúvida, manda e-mail para a gente, que eu prontamente responderei. Até mais, tchau, tchau.